bom dia a todos. Estamos aqui hoje novamente para o segundo episódio do CAF Webinar Series. E hoje eu tenho o prazer de anunciar que o tema vai ser sobre a cláusula de mediação e arbitragem, também conhecida como cláusula média-árbitro. E para tratar sobre esse assunto, eu tenho 3 pessoas aqui muito especiais e super qualificadas para tratar sobre esse assunto. Então, gostaria desde já de apresentar Ricardo Chaves Barcelos, que é advogado e mediador, com 35 anos de experiência em grandes escritórios de advocacia. Atualmente é advogado da área de resolução de conflitos em Silveiro Advogados, possui LLM em resolução de disputas, com ênfase em mediação e negociação pela Strauss Institute for Dispute Resolution, em Pepperdine University, e tem seu nome incluído nas principais câmaras de mediação do país. É professor convidado da Unicinos e da Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul. Além dele, nós temos a Daniela Haad, que é advogada e mediadora, que atua na área de organização patrimonial e sucessória na Souto Correia Advogados, com 12 anos de experiência, é mestre em Direito pela URGS e mediadora formada também pelo Strauss Institute for Dispute Resolution na Pepperdine University. Mestrando em Educação pela Universidade Hebraica de Jerusalém e especialista em Direito Empresarial pela FGV. Professora e autora de livro e artigos na área de atuação. E para mediar esse painel, eu gostaria de apresentar Andressa Garcia, que é advogada na área de Direito Societário e M&A, no Silveiro Advogados, possui 8 anos de experiência em operações estratégicas e complexas no consultivo e contencioso, envolvendo contratos empresariais, M&A, reestruturação e reorganização societária. É mestre em Direito Privado pela URGS, graduada em Direito na PUC, com laurea acadêmica. Então, com essa grande nominata, é um grande prazer estar aqui hoje. Desde já passo a palavra para a Andressa, que vai fazer a mediação do nosso painel. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada, Amanda. Inclusive, já agradeço em teu nome toda a diretoria da CAF. Para mim é uma grande honra estar aqui representando o grupo executivo da CAF, ainda mais ao lado de 2 grandes palestrantes, que é o Ricardo Chaves Barcelos e a Dani, com quem eu tenho o prazer, né, de participar de outros projetos. O Ricardo, colega do Silveira Advogados, e a Dani, que foi minha coach, na primeira equipe de mediação e negociação da PUC, e depois fomos co-coaches pela equipe aí durante alguns anos. Isso lá em 2016, então há quase 10 anos, tivemos esse prazer de iniciar também essas competições de mediação e arbitragem. E hoje aqui o tema, ele será dado enfoque à mediação. É o segundo episódio aqui, o primeiro foi sobre arbitragem, e agora a gente vai tratar de 2 métodos de resolução de conflitos super importantes, a combinação deles com enfoque da mediação, como eu disse, que e também dá muito enfoque à autonomia da vontade das partes de escolherem os métodos que serão inseridos no âmbito contratual. E a nossa ideia é tratar não só do aspecto teórico, mas também prático. E, para iniciar, eu gostaria de contar com a Dani, então, para nos dizer o que é mediação, quais os seus principais princípios e quais seus benefícios. Bom dia, obrigada, Andressa, pela introdução. Amanda, Ricardo, um prazer estar aqui com vocês hoje, especialmente para falar sobre esse assunto que é tão caro, e eu sei que para vocês também a gente, né, gosta, somos entusiastas da resolução de conflito, especialmente da mediação. Ainda é um procedimento que tem muito a se desenvolver aqui no Brasil, mas que todos que estão aqui são realmente pessoas que trabalham para isso, né, já há um bom tempo. Então é um prazer estar com vocês. Bom, pensando na mediação, né, eu acho que é bem importante a gente começar pelo que é a mediação. Quando a gente enxerga a mediação, eu gosto de enfatizar que é como se fosse, no final das contas, uma negociação facilitada.
ou até, assim como usando termos, né, catalisada, na ideia de ser estimulada essa negociação entre as partes que estão ali como agentes, né, dentro desse conflito que foi colocado, e que essa terceira pessoa, que é o mediador, ele vem para ajudar essas duas partes envolvidas a chegar eventualmente a um acordo, a evoluir, a superar os obstáculos que vão se colocando. Se a gente pensar no conflito e no problema que se coloca, né, dentro dessa relação, seja ela empresarial, familiar, ou, enfim, de trabalho, de consumidor, o que for a natureza, a gente tem várias formas de pensar em como encaminhar o conflito, né? E eu acho que a mediação, ela consegue direcionar para duas formas. Primeiro, para a resolução em si, então chegar numa solução efetiva para aquele impasse, aquele problema que se coloca na mesa. E o outro é a ideia de transformar, né? Então, é um conceito de, tu tem um problema que é colocado, um conflito, mas como que a gente transforma ele em, eventualmente, até novos ganhos, novas relações, né? E se a gente pensar na mediação dessa forma, eu colocaria que as duas partes, o mediador tem um desafio de colocar as duas partes envolvidas do mesmo lado da mesa, e não lados opostos, e o problema do outro lado. Então, assim, a gente coloca o problema daquele lado, do lado oposto da mesa, e pensa como juntos a gente consegue resolver isso, né? Então, pensando em conceito de mediação, eu botaria dessa forma, como uma negociação com um terceiro, que é o mediador facilitando essa conversa, esse diálogo. E aí eu acho que de benefícios a gente tem vários, assim, eu destacaria alguns principais que eu vejo. O primeiro deles é que assim, a autodeterminação, a autonomia das partes envolvidas em chegar num resultado, né? Então, assim, é o controle que tu tem tanto sobre o processo como sobre o resultado. E por que eu falo sobre o controle do processo? Porque tu tem a possibilidade, primeiro que é um procedimento voluntário, e aí já entra até um dos princípios, é um procedimento voluntário, então as partes participam porque querem estar ali. Pode ser contratualmente, eu sei que a gente vai entrar nisso um pouquinho adiante, né, contratualmente estabelecido, mas nenhuma das partes tem como ser obrigada a continuar num procedimento de mediação. E então o tempo que tu vai dedicar para isso, tu vai sempre concordando, consentindo a cada passo que vai ir. Então tu tem um certo controle do processo, de como ele vai ser feito, né, tu faz parte dessa construção de tempo, de custo investido, de tudo isso, e principalmente sobre o resultado, né? Então, quando a gente está falando aqui de conflitos, e se a gente pensar no conceito geral, né, do problema, quem melhor sabe qual é o melhor resultado do que as partes envolvidas? Obviamente que a gente nem sempre consegue chegar nesse denominador comum, né, dentro de um conflito, mas se consegue, a gente consegue ter essa observância, esse controle sobre o resultado. E aí eu já entro para um segundo benefício, que é justamente quando a gente sabe qual é o melhor, ou as partes sabem aonde é melhor ceder, né, o que mais pode ceder e o que é importante efetivamente para si, a gente tem uma negociação que a gente fala muito baseada em interesses e não em posições. O que isso quer dizer? Que a mediação, ela foca na ideia de se chegar, se alcançar um resultado, uma solução para esse problema, baseado no que é realmente importante para cada uma dessas partes envolvidas. E isso, quando a gente está falando não de uma autocomposição, mas de alguma resolução litigiosa, esse terceiro, seja um árbitro, seja um juiz, se a gente for para a esfera judicial, que vai decidir sobre o conflito, ele provavelmente não sabe o que está por trás dessas posições, né, do que as partes estão pedindo, o porquê. E essa possibilidade de investigar, de ir além, ela é um pouco do objetivo da mediação. E se a gente vai mais fundo no porquê que as partes estão ali, o que elas estão buscando, o que efetivamente resolve esse conflito, muito provavelmente a gente consegue chegar num acordo ou num denominador comum que atinge esses interesses mais profundos, tem uma possibilidade de gerar um resultado em que as duas partes saem, de certa forma, se sentindo satisfeitas. E quando as pessoas saem se sentindo satisfeitas dessa mesa de negociação, é muito mais provável que essa solução final ela seja mais duradoura também, né? Então, isso eu acredito assim, que é uma forma de se construir algo mais a longo prazo. E o que envolve também, por que a mediação é tão interessante? Nem sempre a mediação é possível e é a melhor forma, ela é uma das formas, não existe uma forma certa e outra errada, são formas de resolução de conflito, procedimentos de resolução de conflito, mas para alguns tipos de relações ela faz bastante sentido. Então, quando a gente pensa em relações continuadas, ou relações em que os players têm uma posição super relevante no mercado, ou não querem se expor abertamente, ou expor abertamente o conflito, a mediação começa a ser interessante. Acho que outro benefício que vale a pena a gente trabalhar também e falar é a questão de custo, né? Então, tu tem um controle sobre os custos que vai ser investido, e ainda que, por exemplo, no judiciário brasileiro ainda tenha uma discussão sobre barreira de entrada,
que é muito baixa, dependendo do assunto que a gente está falando, o custo, né, e a gente fala de custo emocional, de custo de tempo e de custo financeiro da mediação pode ser sim um benefício, né, quando a gente trabalha nesses 3 eixos. E aí, assim, não quero me estender muito nesse primeiro momento, né, mas eu acho que para entender a mediação, e eu não vou trabalhar todos os princípios que envolvem a mediação, mas se a gente for pensar nos principais e que tem muito a ver com os benefícios, eu traria a questão da confidencialidade, então é um procedimento confidencial, então as partes quando elas entram na mediação, nesse procedimento, tanto as partes quanto o mediador, que é essa terceira pessoa, eles estão comprometidos a não abrir o que acontece ali dentro, inclusive, eventualmente podem, em comum acordo, estipular o que pode sair dessa sessão de mediação, do procedimento de mediação, mas via de regra é todo confidencial, a não ser que todos concordem o contrário sobre aspectos específicos. A gente tem a questão da autodeterminação, da voluntariedade, então desse poder, dessa autonomia realmente das partes em decidirem o seu destino, né? E isso cria, mesmo que a gente não chegue num resultado final de acordo na mediação, porque ela pode ser interrompida a qualquer momento, o procedimento em si, ele abre portas, né? Então, muitas vezes, aquilo que não se resolve num primeiro procedimento, pode ter abrido uma oportunidade para lá na frente, se criou algum tipo de relação, se abriu um canal de comunicação, em que essas partes comecem ou entendam que tem um canal realmente para se tratar do conflito, ao invés de escalar, talvez, para um judiciário ou para uma arbitragem. Além disso, eu acho que a gente tem a informalidade, então é um procedimento super voltado para a oralidade, então é de se ouvir, de desenvolver uma escuta ativa, de conversar, não é tanto quando a gente pensa nos procedimentos formais, né, de competições escritas, com pleitos, né, uma formalidade muito, muito objetiva e certa. É um rito muito mais aberto, em que o mediador tem essa liberdade de estabelecer combinados com as partes, momentos de conversa, e que se sintam realmente confortáveis e à vontade para se expor. Expor, né, os seus sentimentos, não são sentimentos quando a gente fala, mas assim, seus interesses objetivos, né, sobre o que está acontecendo ali. Então, em resumo, né, para terminar minha fala inicial, que eu acho que se estendeu bastante, a mediação, ao meu ver, né, nada mais é do que uma mesa, ou um procedimento que não precisa estar todo mundo sentado numa mesa decidindo tudo, mas é um espaço em que se abre para as partes envolvidas nesse conflito tentarem chegar numa solução com um denominador comum em que realmente sintam que os seus interesses fundamentais de alguma forma foram atendidos, né? Eu terminaria minha fala inicial assim, e agora a gente vai, eu acho que explorando um pouquinho mais os detalhes. Obrigada, Dani. Gostei muito quando tu trouxe o papel das várias partes envolvidas na mediação, né? Então, tu tem o mediador, o papel do mediador, tu tem as partes, e quando a gente pensa nas partes também, a gente tem os advogados também, né? Então, também gostei de todos os benefícios que tu trouxe, e da frase que tu falou. É um método que ele é muito bom, mas ele não é o único, e ele pode ser, então, combinado, ou pode ser que outro método alternativo seja utilizado, né, e não a mediação. Então, com isso, eu faço um link já aqui com a próxima pergunta que eu gostaria de ouvir o Ricardo, que é, afinal, qual é a diferença, então, da mediação e da arbitragem, quando que, inclusive nesses diferentes papéis, né, mediador, árbitro, as partes, em cada um dos métodos, e também quando que a arbitragem pode ser mais benéfica do que a mediação para determinado conflito. Bom, bom dia, né? Obrigado pelo convite da CAF, né? É sempre um prazer a gente estar debatendo um tema que é tão caro, que diz respeito às diferentes formas de resolução de conflito, né? Muito embora eu seja aqui o decano desse painel, né? A experiência nossa é muito parecida, porque a mediação ela é um instituto criado a partir da lei 13.140 de 2015, né, que trouxe à luz, né, trouxe a possibilidade de utilização da mediação de uma forma mais efetiva, né, mais perene. E aqui a gente está enfocando, né, a mediação privada, né, as pessoas, né, os colegas, advogados, enfim, acabam misturando um pouco, né, muito embora a metodologia seja rigorosamente a mesma, a forma de abordagem é diferente, né? Uma das vantagens da mediação e da arbitragem
que é sempre privada, né, é a possibilidade de escolha do mediador ou do árbitro, né. Isso faz toda a diferença. No exterior, nos Estados Unidos, onde eu fiz a minha especialização, o mercado dos mediadores é tão consolidado quanto dos árbitros. As câmaras de mediação e arbitragem, elas utilizam com muita força, né, os dois métodos, né, e outros, né, que a gente poderia estar agregando aqui, como os comitês de resolução de conflitos, dispute board, né, e assim por diante. Então, o papel do advogado, ele é fundamental, né, para buscar escolher qual o melhor método, qual o método mais adequado para resolução daquele determinado conflito. Seja considerando o perfil das partes, mas muito provavelmente o tipo de demanda, né? Se é uma questão de direito sucessório, se é uma questão de disputa de guarda de filho menor, é um tipo de profissional, né? O mediador não precisa ser necessariamente um bacharel em direito, ele pode ser um psicólogo ou um engenheiro. Se há uma demanda relativa a um vício construtivo, hoje existem mediadores, engenheiros e assim por diante, né? A mesma coisa a gente pode dizer com relação à arbitragem, né? A arbitragem, além desse controle que a Dani falou em relação a custos e possibilidade de as partes serem protagonistas, né, do procedimento, né? Você tem aí a possibilidade de acionar, escolher os árbitros, né, que vão apreciar aquele determinado, decidir sobre aquele determinado disputa, né, diferente do judiciário, onde o princípio do juízo natural impera sempre, né. Então, essa discricionalidade da própria parte, esse protagonismo da própria parte é que fica muito salientado nesses métodos ditos alternativos, né, tanto a mediação quanto a arbitragem. E a forma de empregar ou de combinar esses métodos é muito ampla, é muito variada, né? A gente tem aqui no Brasil uma educação jurídica muito fechada, né, em pequenos depósitos, digamos assim, ou pequenos reservatórios, né, ou muito monolítico, né? Então, o cliente me procurou, eu vou preparar uma petição inicial, um pedido de liminar, e esqueço que tem outras possibilidades, como a negociação direta, né? Ou como a negociação assistida, né, por um terceiro, que é a mediação, né? E a possibilidade de estar o próprio advogado procurando o colega do outro lado, sugerindo a mediação, sugerindo uma câmara e sugerindo um mediador e tentando já estabelecer essa convergência para que o método seja algo realmente conscientemente escolhido por ambos os advogados, né? Então, o protagonismo do advogado nesse momento é fundamental. E isso pode vir um passo atrás, que é a possibilidade de, contratualmente, estabelecer uma cláusula med-arb, ou med-arb-med, né? Você tem também a possibilidade de combinar o próprio dispute board, né, que é muito próprio de contratos de empreitada, de grandes construções, né, que é um comitê que acompanha a obra e quando o conflito, a divergência surge, tecnicamente já resolve. Se não resolver, pode primeiro passar por uma mediação, se não resolver na mediação, para arbitragem. E também na própria arbitragem existem janelas de oportunidade, né, ou seja, quando o processo está maduro para julgamento, por exemplo, já foi instruído, né, já houve a produção de provas, é possível fazer uma parada e destinar para a mediação, né? Enfim, são métodos que podem ser combinados, e isso eu acho a grande beleza, né, e a grande oportunidade para jovens advogadas e advogados, que é servir quase como um sommelier, né, o sujeito que, né, o profissional que consegue combinar o melhor método com aquele determinado conflito, com o perfil das partes. Então, acho que esse é o grande desafio, e por isso esse tipo de janela aqui que vocês dão da CAF é muito importante para que os advogados assumam esse papel, esse protagonismo que é fundamental. Fico à disposição aí para mais perguntas. Muito obrigada, Ricardo.
Inclusive, já começou a introduzir a minha próxima pergunta, que eu gostaria de ouvir um pouco a Dani, e aqui partindo para a parte conceitual, né? Dani, o que é, então, a cláusula MED-ARB, né? E também por que a gente precisa... Por que combinar, né? Quais são os benefícios de combinar mais de um método? E especificamente aqui, já que a cláusula MED-ARB, a mediação e a arbitragem. Muito bom, Andressa e Ricardo. Eu queria complementar até, porque o Ricardo trouxe pontos que eu acho que são essenciais, assim, quando a gente fala da atuação, né? Se a gente fala, primeiro que a mediação, a gente está obviamente falando aqui da mediação privada, que nos dá essa liberdade, né, a maior até de estilo, de escolha e tudo mais. E quando a gente pensa no advogado, e pensando num público que talvez esteja nos assistindo também, que são advogados buscando maior entendimento sobre esse assunto, eu gosto da visão do advogado como um solucionador de problemas, né? Assim, então, o cliente, ele busca o advogado para resolver determinado problema. Eu tenho um problema aqui, como é que eu resolvo? E aí, essa ideia do Ricardo, que ele trouxe, esse conceito do advogado dominar as formas alternativas de resolução do conflito, é essencial, né? Porque são as ferramentas que a gente tem para resolver. Eventualmente, para determinada perfil de conflito, né, assim, características, relação que está envolvida, é a mediação. Outros não é a mediação. E aí, até, assim, a mediação pode ser utilizada de forma negativa, como qualquer outra forma, né, quando mal utilizada. Então, se a gente for pensar, posso usar a mediação e uma cláusula, eventualmente MED-ARB, para procrastinar, né, se chegar lá no resultado, eu quero ficar tentando a mediação, tentando enrolar isso, aquilo. Claro que pode, é uma má utilização de um procedimento, mas muitas vezes os advogados, eles nem dominam todas essas possibilidades. Às vezes, como o Ricardo disse, é pegar o telefone e ligar para o advogado do outro lado e ver qual a abertura que se tem, eventualmente, para uma negociação direta, que também pode ser uma forma inicial de se abrir essa porta. Às vezes, nessa negociação direta, se tem uma dificuldade maior, se impasse, porque os advogados estão ali defendendo interesses, e muitas vezes tem uma dificuldade em se quebrar essa barreira, e aí a mediação pode entrar como um facilitador disso, né, desse diálogo geral, mas essa abertura, as formas de se resolver este conflito, eu acho que é muito interessante de ter essa visão. E também da especialidade, né? Então, eu gosto muito, particularmente, de se pensar nas pessoas que estão envolvidas terem, de alguma forma, também uma capacidade de análise sobre o que está ali, até para entender as nuances do conflito que se tem. Mas, obviamente, isso não é obrigatório. A gente tem um mediador, ele pode ter um background diferente ou nenhuma relação em absoluto, tanto com a parte jurídica, né, pode ser um psicólogo, pode ser com qualquer outra formação que tenha uma formação específica em mediação, ou pode ter também uma relação específica com conhecimento técnico sobre o que está sendo discutido ali. Então também depende muito do perfil do que está se procurando, das próprias partes dos advogados que estão acompanhando. E os advogados têm um papel crucial aqui, tanto na definição prévia, então quando você está fazendo um contrato, e aí entrando um pouquinho na pergunta, que eu não vou me desviar muito, quando se faz o contrato, se estabelece uma cláusula, já olhando para esse tipo de relação que está se firmando, uma relação continuada, se tem interesse aqui em se continuar em uma recorrência, eventualmente em contratação, ou é algum negócio que está se fazendo com uma relevância muito grande, que a gente sabe que se isso eventualmente vai para um lado de um judiciário, isso talvez tenha um prejuízo muito grande, seja um agravo grande, e quer se escapar disso, ou uma insegurança jurídica em geral, né, dependendo do que vai ser aplicado ou não de legislação. Então a gente prefere ir para uma câmara privada, se quer ir para uma arbitragem. Então esse discernimento, ele começa na hora de fazer o contrato, e eventualmente a cláusula escalonada. E talvez a decisão mais importante para se resolver um conflito, né, esse problema, esse pepino que cai na mão do advogado, ele é a decisão de como, né, encaminhar, qual a primeira decisão, como que eu vou encaminhar para resolver, qual o procedimento que eu vou adotar, qual o primeiro passo que eu vou fazer. E quando a gente fala na cláusula escalonada, MED-ARB, então bem focado na pergunta já, a gente está falando, na verdade, de se estabelecer eventualmente filtros para essa escalada, né? Então, eu quero resolver esse problema. A minha ideia eu não quero escalar para um terceiro decidir, né? Então eu quero primeiramente tentar negociar. Às vezes colocar isso em contrato tem um efeito muito mais até assim, a gente pode botar até negociação direta como primeira nessa escalonada, né? Vamos iniciar com uma negociação direta. Teoricamente nem se precisava se colocar contratualmente isso, né? Mas às vezes a gente coloca porque tem um efeito comportamental, se eu tenho isso num contrato, de que a primeira ação que eu vou ter
bom, eu vou pegar o telefone e eu vou ligar para a parte contrária, o advogado vai entrar em contato para se abrir esse canal de comunicação. A mediação, de certa forma, ela funciona assim, né, uma cláusula escalonada média-árbitro, porque a mediação, como ela é um procedimento voluntário, mesmo que as pessoas estabeleçam na cláusula média-árbitro que elas vão começar com a mediação, elas não são obrigadas a fazer todo o procedimento de mediação, porque a qualquer momento elas podem dizer, eu não quero continuar nesse procedimento, eu não quero seguir dessa forma. Então, deixa eu só fazer um comentário, claro, Dani, para não perder e para agregar no que você está falando. Porque o que acontece também, e esse ponto comportamental é super relevante, porque muitas vezes, né, pegar o telefone ou sugerir uma mediação pode passar a ideia de algum tipo de fraqueza, que está escondendo algo, porque a cabeça, né, de nós advogados é muito, né, do xadrez, da estratégia, advogados de contencioso, da estratégia. Se ele está me procurando é porque ele tem alguma fragilidade, então é aí mesmo que eu não vou querer fazer um acordo. Se isso está previsto no contrato, ajuda muito, ajuda não, ela referenda uma prática. Não, eu estou cumprindo o contrato, eu estou abrindo uma negociação, eu estou abrindo uma mediação, então não tem nenhuma fraqueza em assim proceder. E outra coisa que eu escuto com alguma frequência é que a mediação é uma perda de tempo e que a cláusula média-árbitro ela acaba postergando a arbitragem que é inerente, né? Porém, a prática mostra, né, que a mediação ela é sempre exitosa, na minha opinião, porque ou resulta num acordo ou possibilita que as partes e seus advogados identifiquem as fragilidades e fraquezas e tornem a arbitragem mais objetiva, mais focada naquilo que realmente interessa para ser julgado, né, pelo árbitro e para resolver o conflito. Então, fazendo propaganda da mediação, né, e dos serviços aí, exatamente da CAF e de outras câmaras, né, a possibilidade, essa assertividade. A mediação sempre é útil, seja para resolver o conflito através do acordo, seja para tornar mais claro as fragilidades e fortalezas dos casos para os seus advogados, que têm que se preparar, né? Não adianta querer chegar numa sala de mediação como se estivesse chegando numa sala de audiência no fórum ou numa arbitragem. É diferente. O mindset é diferente. Então tem que chegar com esse espírito mais colaborativo ou investigativo do que realmente importa, né, desse interesse que a Dani falou aí em relação à posição, ao problema em si. Então é só esse complemento, Dani, desculpe aí interromper, mas... Não, é perfeito. Importante, né? Eu acho que sim, eu concordo plenamente, é mais ou menos para onde eu ia desenvolver, mas só então para concluir, eu acho que então essa cláusula média-árbitro, ela serve realmente como o próprio nome diz, né, de um escalonamento. Então se começa com um início ali de uma tentativa da mediação, de muitas vezes, quando o conflito está posto, né, e acaba de acontecer, as pessoas não pensam automaticamente em negociar, muitas vezes o emocional fala mais alto, inclusive, e esse lado mais combatido permeia, é no natural que isso aconteça, inclusive nos advogados, depende também muito de perfil, e quando tem a cláusula, ele naturalmente dá aquele respiro de, opa, então vamos passar por este momento, e aí muitas vezes isso pode desencadear realmente na abertura de uma negociação genuína, em que se vai e passo a passo. Eventualmente não, eventualmente realmente aquele não é o momento, e eu acho que isso é muito interessante de se entender, que existem momentos, né, para mediação, uma maturidade, certa maturidade das partes envolvidas, do próprio conflito colocado, para a negociação e para a mediação. Então, muitas vezes, como o Ricardo disse, se inicia o procedimento, se tem alguma troca, e se vê que não vai avançar ali. E está tudo bem, mas já tiveram ganhos nessa própria aproximação e abertura de conversa, seja pela identificação de fortalezas e fraquezas, que podem ser úteis ali na frente, seja por uma coisa muito mais imperceptível a um primeiro olhar, que é esse início de conversa, porque às vezes nesse primeiro momento o conflito não está maduro, ou as partes não estão maduras o suficiente para sentar, negociar e chegar num denominador comum, mas eventualmente se tem uma mediação ali na frente, ou uma negociação, nem sempre precisa retornar para a mediação. Muitas vezes a negociação direta, que começou lá com uma mediação, ela vem à tona de novo, depois de se iniciar um procedimento de arbitragem, ou se, né, escalar para uma segunda forma de resolução, e que as partes entendem que, bom, agora
a gente consegue conversar. Chegou o momento de se tentar uma negociação e efetivamente um acordo no denominador comum aqui para se resolver. Mas eu traria dessa forma, então, como um sistema quase que de filtros, assim, ou de etapas, né, conforme a gente vai entendendo que é adequado para aquele tipo de relação, e vai se vencendo até se chegar em algum momento, em alguma instância, ela vai se resolver, né, de uma forma ou de outra. Então, se no momento a gente entende que para determinados tipos de relação faz sentido se tentar negociar num primeiro momento, a cláusula Med-Arb, que eu acho que é bastante útil, né, assim, bastante benéfica nesse sentido. Muito legal a fala de vocês dois, acho que traz, no início, né, a gente falou que às vezes um método ele é mais adequado para um tipo de conflito. Aqui vocês já estão trazendo uma conversa mais ampla, né, então às vezes o mesmo conflito, ele precisa ser resolvido por mais de um método, para que, e não só o mesmo conflito, né, às vezes é o momento, né, de amadurecimento ali das partes, dos advogados perceberem, amadurecerem, né, como é que estão os seus quesitos e a partir disso estarem mais abertos a determinado método. E aí, com isso, eu inclusive faço um link aqui com a última pergunta para o Ricardo, como é na prática, né, quando é instaurado o conflito, a utilização e emprego de diferentes métodos para um mesmo conflito. Inclusive, na sua primeira fala, Ricardo, você já falou um pouco, né? A cláusula, a gente está falando aqui, cláusula Med-Arb, mas ela pode ser Med-Arb, Arb-Med, Med-Arb-Med. Então, eu gostaria de ouvir um pouco, assim, essa parte prática. Tá certo, obrigado, Andressa. Na realidade, como já foi dito, esse tipo de cláusula tem que ser previamente desenhado, né? Então a gente costuma sugerir a clientes que tenham já isso definido, quase que catalogados, né? Para esse tipo de conflito, esse tipo de cláusula e assim por diante. Então, uma fonte importante de consulta dos advogados, né? E aqui é um bate-papo bastante prático, né? É consultar os sites das câmaras, né? Que possuem, todas elas, sugestões de cláusula. Med-Arb, Med, Dispute Board e assim por diante. Então, já existe ali um caminho, né, já bem definido. E claro, enfatizar muito a necessidade de se pensar, os americanos têm uma expressão que dizem que essa cláusula é a midnight clause, é a última cláusula, quando está todo mundo esgotado na negociação, coloca qualquer coisa aí, coloca o Fórum no Brasil e o regulamento da ICC de Paris, então fica uma coisa esdrúxula e na hora de aplicar ninguém sabe exatamente como fazê-lo, né? Então é algo que tem que ser, se possível, pensado previamente, já redigido e que permita a utilização da melhor forma possível quando o conflito apareça, né? Então são cláusulas, né, que híbridas ou que misturam diferentes métodos. Eu costumo fazer analogia como um tratamento, né? Quando a gente vai para o hospital, vocês imaginam se a única forma de ser curado é um tipo de medicação e não se pode usar nenhum outro. A pessoa, né, não preciso dizer o que acontece. E aqui é a mesma coisa, o conflito é ativo, né, ele muda, ele tem nuances, e para cada etapa dessas é possível aplicar uma metodologia diferente buscando a solução do conflito, né? Então a gente não deve, me parece, se prender tanto à forma, né, mas mais ao resultado que se quer atingir, que é a resolução do conflito. E eu sempre digo, né, no escritório e por aí afora, que os nossos clientes não vivem de conflito. Quem vive de conflito são os advogados, os árbitros e os mediadores. Então nós temos a obrigação de achar sempre o melhor método, a melhor cláusula, a melhor redação e nos prepararmos para estar numa mediação com esse viés, né, ou estar numa arbitragem com esse mindset. E aí nós vamos estar realmente indo ao encontro do interesse maior do cliente, que é resolver aquele determinado conflito. E eu encerro aqui a minha fala contando uma historinha que aconteceu comigo, né, depois de uma arbitragem onde o cliente se saiu bem sucedido. Passado um ano, o cliente me ligou perguntando o que eu achava dele voltar a negociar, a ter contratos com aquela empresa. Eu digo, se eu via algum problema,
Eu digo, meu Deus, esse conflito já foi resolvido há 1 ano, vocês são livres para fazer o que bem entenderem. Então, são essas nuances que me parece que esse tipo de debate, a gente pensar um pouco fora da caixa, como se diz, nós advogados, né, é super importante. E ainda mais numa época de inteligência artificial, de tudo, dos riscos que isso representa para a advocacia, os soft skills, né, o olho no olho, a possibilidade do mediador realmente estar atuando de forma efetiva e os advogados que são também protagonistas, isso, na minha opinião, o robô não é capaz de fazer. Acho que é isso, Andressa, que eu tinha assim, para agregar, mas estou à disposição caso queira algum complementar. Eu acho que é interessante também, se for falar uma fala final, acho que a gente está se caminhando para o fim, mas eu acho que isso que o Ricardo falou é muito importante, né? O crucial papel do advogado. E dentro da mediação, muitas vezes, esse ímpeto de achar que talvez o defender o cliente é né, assim, a qualquer custo, é esse embate necessariamente, entender que dentro da mediação aqui existe um espaço para se buscar, né, a resolução do problema. E às vezes essa compreensão da importância do preparo para uma mediação, para a resolução do conflito como fora como um todo, mas não achar que a mediação ela é só um espaço que, né, assim, bom, vamos lá e vamos falar o que estão pensando e assim vai se encaminhar. Mas uma preparação efetiva para se entender o que está, e principalmente do próprio cliente, né, o que o cliente está buscando, fazer esse exercício com o cliente, para saber os objetivos dele dentro desse problema que foi colocado, né, para poder explorar a mediação no seu máximo. E isso, o advogado, ele tem um papel fundamental, né, entender que se ele está numa mediação, então vamos tentar aproveitar ao máximo essa mediação. Se a gente está num ambiente de arbitragem, então, ok, então a postura muda, mas ter essa adaptabilidade, né, de entender o que é cada um desses procedimentos e como que a gente maximiza as chances de um resultado positivo, porque no final das contas esse é o diferencial, vai ser o diferencial do advogado, né, e concordo com o Ricardo aqui, essa pessoalidade, essa ideia de olho no olho, de conseguir ter esse sentimento, esse senso de onde estão as brechas ou as chances de conseguir gerar algum resultado positivo para o cliente, porque no final das contas é tudo sobre relações, né, e essas relações empresariais ou continuadas, elas vão se repetir como esse caso que o Ricardo trouxe aqui no futuro. Então, um bom trabalho, isso acho que é um resultado de um trabalho bem feito, né, solucionou o problema e o cliente está lá na frente já olhando e pensando em fazer um negócio novamente em relação a essa mesma parte, né, a empresa. Não, e também, Dani, para encerrar, fideliza o cliente, né? Porque se o cliente tem o seu conflito resolvido com um custo menor e mais rápido, eu tenho certeza que vai ser o mesmo escritório, advogado, que ele vai procurar porque ele quer a solução, né? Ele não quer viver eternamente o problema. Exatamente, perfeito. Muito bom, Ricardo e Dani. Acho que aqui fica o desejo, né, de que a mediação seja cada vez mais utilizada e utilizada de uma forma que as partes advogados efetivamente se preparem para que ela possa ser utilizada da melhor forma para resolver o conflito. Quando as partes participam, né, da resolução do conflito, elas tendem a cumprir mais, né? Já tem pesquisas que falam sobre isso e elas também ficam consequentemente mais satisfeitas, não só por elas terem tido protagonismo, mas elas, se teve essa preparação, né, se chegou nos interesses, elas vão ficar mais satisfeitas, né, com ganho para ambos os lados. Então, acho que aqui fica o desejo de que a mediação seja mais utilizada de forma preparada aí por todas as partes. Passo a palavra à Amanda. Obrigada, Andressa, Ricardo, Daniela, foi excelente que a gente pôde ver um pouco de como a mediação funciona, as intersecções entre a mediação e a arbitragem, e como a gente pode, da melhor forma, orientar os clientes, as partes, e a Câmara também se coloca à disposição, deixa aqui bem claro, tem regulamento de arbitragem, de mediação, né? Então até convido todos a abrir o site para dar uma olhada nos regulamentos, nas cláusulas que aqui já foram mencionadas e nos colocar à disposição para esclarecimentos. E por fim, eu gostaria de agradecer a disponibilidade e o grande painel que nós tivemos aqui hoje, e sem a presença de vocês, é claro que nada seria possível.
Já deixo aberto o convite para vocês, para a gente voltar em novas iniciativas, fazer novos painéis voltados para a mediação, que eu acho que é o interesse de todos. Então, encerro aqui. Muito obrigada e vamos para novas iniciativas. Obrigada. Obrigada. Obrigado.